Bom, acho que tá ótimo. Vamos seguir para o próximo tema. O próximo tema é sobre. Acabou já até falando um pouquinho sobre o assunto, sobre estocagem usando o sprinkler CMDA, de Control Mode Density Area, em estocagem. E a pergunta é: em quais situações o sprinkler CMDA pode ou deve ser aplicado em estocagem? Eu sei que o João já até começou um pouquinho, mas vamos lá, João. Vamos lá, pessoal. Dica rápida, tá? Primeira coisa que vocês têm que entender é se efetivamente você tem uma estocagem alta, tá? Porque as estocagens baixas, elas são tratadas como risco ordinário ou risco extraordinário. O que é uma estocagem baixa? Plástico até 1,5 m, mercadoria classe 1 a classe 4 até 3 metros e mercadoria classe 1 a classe 3 até 3,70 m. Tudo que excede essa condição, tudo, vai passar a ser estocagem alta. Sendo estocagem alta, a gente basicamente, bico Control Mode Density Area, que é a tecnologia mais antiga, que é a densidade área, é aqueles gráficos que você pega uma determinada densidade, uma área, eles são extremamente interessantes quando a altura de estocagem é até 7,60 metros, quando você está trabalhando com racks, tá? 9 metros quando você está trabalhando com mercadorias blocadas, ou quando você tem estocagem muito alta, que não há opção dentro das tabelas de bico SFR para uso. Hoje, acima de 16,70 metros. Então, se eu tenho um galpão de estocagem, por exemplo, de 25 metros de altura, qual é a solução? É o CMDA. Se eu tenho um galpão de estocagem de 7,60 metros de altura, o CMDA é uma. Quando a gente começa entre 7,60 e 16,70 com racks, por exemplo, o uso de CMSA é interessante, o uso de SFR é super interessante também, tá? Então, basicamente, complementando aquilo que a gente já havia falado no item anterior, né? O grande problema, Jonas, e a Scope deve viver isso aí também, principalmente as pessoas que começam a trabalhar com projeto de sprinkler em área de estocagem, acha que bico SFR é aspirina, serve para qualquer coisa. E ele não serve para qualquer coisa. Inclusive, tem situações que ele não é nem o mais indicado, tá? Para aquela situação em si. Então, é muito importante que as pessoas entendam o que elas de fato estão protegendo. Eu lembro que o Rafael Pedroso, na última live, fez um comentário que é a aplicação de bicos ESFR, por exemplo, em áreas com líquidos inflamáveis. São raros os critérios de uso de bico ESFR em áreas de líquidos inflamáveis. E quando existe esse critério, são critérios aliados com bicos intra-rack e uso de prateleiras sólidas. Então, entendam que estocagem não se resume a bico ESFR e que é importante se estudar efetivamente qual solução que vai ser dada. Eu acho que a gente realmente vê isso, João, isso em algumas coisas, em quando o, a- há uma percepção de que o SFR é um produto superior. Ele não é exatamente superior. Ele é superior para determinados tipos de aplicação, não para todas. É, Vitor, você quer fazer o comentário? Comento, com todo prazer. Na realidade, a NFPA prevê esses usos que já foram comentados pelo João, e o laboratório da SM, toda vez que alguém submete a um teste e o sprinkler é aprovado para aquele uso, ele termina podendo ser utilizado após algum tempo, enfim, é absorvido pela NFPA. E o que eu quero dizer com isso é, embora o chuveiro ESF ainda não tenha aprovação para determinadas alturas, é possível que nos próximos anos, com a atualização das normas e novos testes para esse tipo de chuveiro automático, ele possa vir a ser utilizado nessas condições. É basicamente isso.
Até um comentário sobre isso, continuando do Vitor, tem sim, a gente sabe que tem muito teste sendo feito hoje em dia, sobre a dificuldade. Você não pode simplesmente subir o K vai ficando maior, 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 não funciona assim. Então tem muitas. O João chegou a comentar rapidamente sobre uma mistura entre o SFR em determinadas situações, junto com o INRAC. Se o João quiser comentar um pouquinho sobre essas soluções agora, então Jonas, fica à vontade. rapidamente, deixa eu pegar um gancho no que o Vitor falou e o que o Jonas falou. Pessoal, o que acontece é que muitas vezes existem soluções que não estão previstas na NFPA, mas no capítulo 1 da NFPA 13, basicamente, se não me engano, é o item 1.5 ou 1.7, eu não estou lembrando qual é, ele fala que se você tiver uma tecnologia que foi aprovada por um laboratório competente, nesse caso ele está falando o L ou FM, tá? Essa tecnologia pode sim ser aplicada nos chuveiros automáticos. E isso é muito adotado, porque existem muitas soluções que passam em testes de escala real que vão demorar alguns anos para entrar dentro da norma, mas elas vão sendo aplicadas em larga escala. No Brasil, todo mundo conhece aí a aceitação de sprinkler SFR, por exemplo, para teto de 1460, que agora, recentemente, a FM aprovou para 1525. E temos também os novos bicos SFR K28 e K34, que chegam até 16,70 metros. Então, existe sim possibilidades de aplicação, tá? Que vão, muitas vezes, excedendo ao que está previsto dentro das normas. São aplicações, toda vez que a gente fala que a gente está lidando com isso, a gente chama de aplicações especiais, tá? Então, são aplicações que foram ensaiadas especificamente com determinados critérios e aqueles critérios foram aceitos pelo laboratório certificador daquele critério. Uma outra coisa, Jonas, um comentário interessante é o seguinte, muitas coisas não existem critérios de bico SFR, mas não quer dizer que eles não se aplicam, quer dizer que muitas vezes eles não foram ensaiados. Tecnologia Control Mode é uma tecnologia que foi desenvolvida na década de 70 para estocagem, sendo o bico Control Mode desenvolvido na década de 50. Essa tecnologia ela está há 50 anos sendo aplicada, sendo testada, galpões sendo queimados, reestudado. Então, existe muito mais critérios para tecnologias Control Mode do que para SFR. SFR foi desenvolvido no final da década de 80 e efetivamente sendo aplicado em larga escala a partir da década de 90. Então, é uma tecnologia que a gente pode chamar de uma tecnologia nova. Então, assim, abram a cabeça de vocês, isso é uma coisa extremamente importante. Não se aprende chuveiro automático lendo norma, lendo IT. É extremamente importante vocês conhecerem as normas, conhecerem as instruções do Corpo de Bombeiros. Mas engenharia se aprende lendo os livros, entendendo a tecnologia. A norma ela é um parâmetro de referência para uma aplicação de tecnologia. Infelizmente, pela baixa bibliografia que a gente tem em português sobre esse assunto, a maioria das pessoas acabam tentando aprender a aplicar determinada coisa lendo somente a norma. João, faz um comentário causa sobre... esse tipo de problema. João, comenta um pouco sobre a parte de aprovação por desenho, que é algo que nos Estados Unidos já existe um pouco mais, em que o projetista... Design de desempenho, né? Esse item, o 1.5, se não me engano, ele fala exatamente da performance basement, o termo americano é aplicação por desempenho, tá? Uma tradução, vamos dizer, livre, seria o sistema aprovado por desempenho. Aí, todo mundo que trabalha com engenharia, pessoal, não é só vocês que estão me assistindo, não. Eu também sou assim, eu adoro uma prescrição. Eu adoro que alguém vire e fale assim para mim, aplica determinada pressão nesse bico, usa esse bico com essa pressão que funciona. É o melhor dos mundos. Todo mundo quer isso, todo mundo adora esse tipo de solução. Mas nem tudo
é possível fazer isso, porque você não tem todos os critérios de proteção disponíveis. Então, a aplicação por desempenho, ela muitas vezes, ela pressupõe uma inferência com base em alguns dados que você tem para você chegar em alguma solução. E o Corpo de Bombeiros de São Paulo, o Tenente Corrêa pode dar um depoimento sobre isso, é pioneiro nesse assunto, porque talvez é um dos bombeiros do Brasil que mais aceita comissão técnica para aplicação de chuveiros automáticos em condições especiais. Existem inúmeros casos em São Paulo de aplicações especiais de chuveiros automáticos que foram objetos de análise por comissão técnica, porque aquela condição de aplicação ela não estava descrita na norma. Não é isso, Tenente Corrêa? Exatamente. O bombeiro ele sempre aceita os ensaios e a produção técnica que é feita, porque nós sabemos o nível de profissionais que nós temos e o nível de soluções que vem também lá de fora. E nós temos aqui uma receptividade muito grande com as normas e nós exportamos para todo o Brasil, né, de uma forma geral. O que me preocupa muito nesse caso não é a solução em si aplicada, porque nós conseguimos chegar junto com o engenheiro responsável numa solução que funcione e respeite as normas. A minha preocupação e a do Corpo de Bombeiros está mais na instalação efetiva do que foi aprovado nessa norma, porque nós lidamos com vidas, né? E a responsabilidade minha e dos senhores, como engenheiros, e a empresa, né? Essa live é muito importante porque traz um nível muito alto, né? De projeto em instalação e dissemina para muita gente, que na instalação nós vemos que há algumas falhas que incorrem na perda de vidas de muitas pessoas, além da perda de produtos e do dinheiro envolvido nisso, né, econômico, que infelizmente tem um peso muito grande, mas a vida sempre tem que vir primeiro. Então, a instalação do que foi aprovado, seja uma norma que está na 10897, ou qualquer outra que seja aprovada por comissão técnica, nós aceitamos e deve ser instalada e obedecida à risca. Acho que esse é o ponto principal aí que eu queria deixar como comentário. Tá ótimo. Vitor, eu sei que você queria fazer mais algum comentário. Eu vou aproveitar o gancho do João e do Tenente Corrêa para comentar que eu espero que São Paulo sirva de exemplo aqui para Pernambuco também, porque recentemente um aluno meu ligou por ter feito um projeto de uma área de depósito com o sistema F e foi solicitado a ele que uma carta assinada pelo cliente dando ciência de que a edificação estava super protegida, porque pela legislação estadual a gente poderia proteger um depósito com K80, por exemplo. Então eu espero que os estados que ainda não atualizaram suas legislações atualizem. Com relação ao projeto sobre desempenho, isso é uma ciência extremamente complexa que está dentro da grande área de gestão de segurança contra incêndio. E eu queria comentar que o Ernesto me mandou um report da FM Global recentemente, em que a distância do sprinkler até o teto, no caso do sistema ESF, era maior que os 45 centímetros, que seria aplicável naquele caso, chegava próximo de 60 centímetros, mas no report da FM Global, o sistema tinha sido aprovado como satisfatório naquela situação. Então, de fato, às vezes você pode encontrar um cliente que não está 100% adequado ao que seria prescritivo naquela situação, mas se for um grande cliente, ele poderia solicitar um teste junto à FM Global, por exemplo, e talvez ter a aprovação daquele sistema. É isso. Ótimo. Braulio? Bom, perfeito. Pegando também uma informação, aqui no link desse vídeo tem vários, ou melhor, na descrição desse vídeo tem vários links de literatura gratuita, todas elas gratuitas, né? Então, desde
por exemplo, se pegar lá na biblioteca do Instituto Sprinkler Brasil, a gente colocou o link da biblioteca e o link do próprio livro do João e da equipe de engenheiras lá do escritório da IP também. Então, por exemplo, tem um link que é para Sprinklers, conceitos básicos e dicas excelentes para profissionais, que é o livro do João, e um outro livro que eu particularmente, apesar da gente não trabalhar com um projeto na Scopy, dá para ver que é bastante didático, porque tem uns fluxogramas muito bacanas no final do livro, que é a instalação e dimensionamento de sprinklers, né, que é da Marielle, da Raquel, da Thaís e da Thaisa, que é o pessoal da equipe de engenheiras lá da IP Consultoria. Então o link está na descrição, é só fazer um download gratuito lá da biblioteca do ISB. Tá? Bom, obrigado. A gente vai seguir agora para algumas perguntas do tema número 2. Então, vamos lá. Vamos à primeira. A primeira aqui não é exatamente uma pergunta, mas é do Reginaldo Vidal. Softwares de cálculo não são ferramentas mágicas. Tem que entender bem sobre o sistema de forma profunda. Eu acho que é um comentário, mas que é bem válido, né? Eu costumo falar isso aí, Reginaldo. Eu te agradeço por esse comentário, né? Porque, de fato, todo mundo que hoje quer trabalhar com sistema de sprinkler, o Vitor pode dar aí um exemplo clássico disso. Todo aluno que vai chegar hoje para trabalhar com isso, a primeira pergunta dele é assim: como que faz para eu calcular? E eu vou te falar, Reginaldo, que o menor problema que a gente tem em um projeto de sprinkler é o cálculo hidráulico. Então, o que acontece? O entendimento da tecnologia e a forma com que você vai aplicar vai definir se você vai obter sucesso ou não com aquilo. Então, assim, e as pessoas, muitas vezes, elas têm muita dificuldade porque elas não tiveram uma formação sólida em engenharia e tem muita dificuldade de entender os conceitos, porque um sistema de sprinkler, se você soube definir ele completamente, que tipo de bico, espaçamento de bico, como proteger e tudo mais, ele vira um projeto hidráulico. E o software, ele nada mais é do que um software que aplica uma fórmula de perda de carga. Então, ele simplesmente analisa uma condição hidráulica. Ele, de fato, não faz mágica. Mas fica a dica para quem está assistindo, pessoal, a coisa mais fácil de um sistema de sprinkler é o cálculo hidráulico. O mais difícil é você classificar o seu risco e disponibilizar a tecnologia adequada para que aquilo ali efetivamente esteja protegido. Então, até entrando nisso com uma outra pergunta do Alex Benjamin, pergunta quais softwares vocês costumam usar para cálculo no sistema de grid para estocagem. Olha, Jonas, talvez eu fui uma primeira pessoa do Brasil a usar esse software, que eu vou falar dele agora, e hoje eu acredito que seja o software mais usado no Brasil, tá? Ele chama SHC, Simple Hydraulic Calculator, tá? É um software muito barato, você compra pela internet com cartão de crédito internacional, ele custa, se não me engano, em torno de $290, e é um software extremamente poderoso para sistemas baseados em água, tá? Ele não vai calcular ar dentro da tubulação. Agora, tudo que tiver água ou água com espuma, você vai conseguir calcular com ele. É um software bem poderoso, não é tão difícil de ser usado. É o software que eu uso, mas um outro software, só que ele não desenha, tá? Um software de desenho, a gente pode citar dois aí, o SprinkCAD da Tyco e o AutoSprink americano. Da Metcad. Exatamente, são dois softwares de desenho muito poderosos. Então, fica a dica aí, colega, são 3 softwares que existem aí no mercado, tá? Só que o único que é realmente em conta é o SHC, mas ele não desenha. Todos os outros desenham, tá? Então, fica a dica aí do que eu uso e o que eu recomendo. João, eu uso o SHC, como você bem sabe também, e uma das vantagens que eu entendo que o SHC tem
é que apesar dele não desenhar e você precisar programar algumas linhas para ele fazer o cálculo para você, com pouco trabalho você consegue mudar o diâmetro de todos os tubos daquele cálculo. E isso lhe permite fazer um estudo de viabilidade econômica com relação aos diâmetros que você está dimensionando. Então, para fazer estudo de custo, de redução de custo, eu gosto muito do SHC, porque ele é rápido e extremamente eficiente. É isso. Legal. Olha só, eu vou fazer mais uma perguntinha nesse 2, até para todo mundo. A gente vai tentar acelerar só um pouquinho para a gente conseguir chegar no tema 4. Aqui é a pergunta do Alexandre Lamotte, pedindo para o João, vou estender isso para o Vitor também, perguntando indicar bibliografia para sprinkler, tanto em estocagem para sistemas convencionais. Essa eu acho que é uma pergunta que é muito legal e é sempre muito útil. Alexandre, a primeira dica é o seguinte: entra no site do ISB, porque o Instituto Sprinkler Brasil disponibiliza aí, acho que já deve ter aproximadamente 10 livros sobre sprinkler publicados aí no Brasil, tá? Eles são gratuitos, você consegue inclusive baixar eles online, e o Instituto também, se ele tiver disponível lá, ele impresso, ele te envia também pelo correio os livros, tá? Então, a primeira dica é essa. Se você tiver mais familiaridade com a língua inglesa, um livro que eu gosto muito eu tenho ele aqui, espera só um momento. É esse livro aqui da NFSA, que chama Layout, Detail and Calculation of Fire Sprinkler System, tá? Da NFSA. É um livro muito bom. Escrito por diversos autores americanos, então ele não é de uma pessoa só. Cada capítulo foi escrito por uma pessoa que é considerada bem experiente lá nos Estados Unidos, tá? Então é um livro muito bom. Outra dica, que não é só para sprinkler, o handbook do SFPI, tá? Também é muito bom. Então, basicamente, essa é a bibliografia que eu indico, tá? Se você quiser um rápido acesso ao material para leitura, eu posso falar também da IT24 do Corpo Bombeiro de São Paulo, certo? Que caso você não tenha familiaridade com a língua inglesa e não pegue a NFPA 13 para estudar, no primeiro momento, essa norma vai lhe dar um passo a passo muito importante para o entendimento de como o sistema funciona. Então, comece com a NBR 10897, entendendo que ela não é voltada para depósitos com elevadas alturas. Em seguida, isso se você tem muita pressa, em seguida passe para IT24 do Corpo Bombeiro de São Paulo e, assim que possível, vá para a NFPA 13. Eu ia comentar sobre as ITs de São Paulo, que fizeram um belo trabalho em explicar muita coisa. Também, lembrando, a FM fez um belo trabalho em tradução, que tem os boletins muito de estocagem, estão em português, muito bem escritos. Tem até um detalhe, né, Jonas? Tem mais ou menos uns 30 dias que a FM disponibilizou agora o datasheet 2.0, que é o de sprinkler geral, o datasheet 8.9, que é o de sprinkler de estocagem, o datasheet 7.29, que é o de líquidos inflamáveis, e disponibilizou mais alguns outros que eu não lembro. Sim, exatamente. Em português, tá? E gratuito. Se você entrar no site da FM Global, você pode filtrar esses datasheets em português, você vai encontrar eles lá. O de bombas também já existe, ele em português também. Então, assim, é uma ótima lembrança, viu, Jonas? Obrigado. Eu acho que a FM tem feito um belo trabalho em manter eles atualizados, que por si só já é uma dificuldade. E o 8.9, por exemplo, já vem sendo atualizado e é uma excelente fonte de informação. Inclusive, só complementando, a IT24 ela é bem fácil de manusear, porque ela toda tabelada. Então, para uma consulta rápida do engenheiro ou do responsável lá pelo uso, as tabelas, as alturas de teto, de empilhamento, fica uma consulta bem rápida. Apesar de que tem agora muitos bicos novos, alturas novas, que necessita de uma atualização na IT24, né, que agora estamos aceitando, né, para 15 metros de altura e por aí vai. Não, acho que é por aí mesmo. A gente está, acho que em comparação a 8 anos atrás,
O que tem hoje disponível é um luxo perto do que tinha no passado.